Então, Valdir, o Júnior é um cara que serviu muito essa casa, serve muito essa casa. Um cara que tem honrado muito nossa vida como pastores também. Mas ele vê a igreja como realmente uma questão de zelo, cara. Eu nunca vi uma pessoa assim que serviu com tanta ousadia e se entregou tanto. E eu gostaria que você, como apóstolo, como um profeta, de um mineiro falando para mineiro, eu queria que você liberasse uma palavra sobre esse homem, porque eu sei que Deus quer fazer uma coisa grande nessa próxima estação com ele. Uau, quando eu passei para ir no banheiro, aí o irmão falou assim, AP, você vai gravar um podcast com o pastor Roberto. Falei, cara, eu sou servo de vocês. Só que a palavra que Deus me deu no corredor não tem a ver com o tema da conferência. Então pensei, cara, peraí, como que vai funcionar isso aí? Tá, a gente tá jantando ali, a palavra tá gritando dentro de mim. Eita, e aí quando você falou do Júnior aqui agora, que eu fui entender por quê. Amém. Vamos lá. Nós estamos falando de promessa. Amém. Né? Isso. Quando Deus fez uma promessa para Abrão, ele chamava Abrão, Deus acrescentou Abraão, ok? Para sua mulher, Deus tirou Sarai, Sara. Mas na genealogia você vai ver Jacó, que Deus muda. Então, o ciclo da promessa ele acontece assim, algumas horas Deus está acrescentando, outras horas Deus está tirando e outras horas Deus está mudando. A única coisa que você tem que estar atento é essas estações, ou se Deus está acrescentando, ou se Deus está tirando, ou se Deus está mudando. Por quê? Porque só nós somos responsáveis por essa estação. Ninguém precisa compreender. Sim. Na verdade, ninguém não vai nem entender, a não ser quem é profeta na sua vida. Sim. Então, se Deus estiver tirando, tem gente que vai fugir junto com aquilo que está saindo. Se Deus estiver acrescentando, se não tomar cuidado, e cuidado com isso, eu estou te falando agora profeticamente, vem os agregados, que não fizeram parte de nada, mas agora querem desfrutar de tudo. É o ló da vida, né? É isso aí. Mas se Deus também estiver mudando como Jacó, né? Então assim, olha só. Só que quando Deus me falou essa palavra, agora quando eu passei no corredor por aí, o Senhor falou comigo assim, ó, eu tirei de Sarai, mas olha a letra que Deus tirou, idolatria, infidelidade, e tanta coisa ruim com I. Mas quando Deus deu para ela um filho, o filho chamava Isaac. Agora olha que interessante, Abraão Deus acrescentou, Sarai Deus tirou, Jacó Deus mudou, Isaac. Isaac não muda, por quê? Porque a promessa é imutável. Então Deus está dizendo que não importa a estação que você viva, o que Ele disse está de pé. O que Ele disse está de pé e vai acontecer por quê? Porque Deus é muito interessado que isso aconteça. Só que Jacó mudou para Israel, Sarai mudou para Sara, Abrão para Abraão. O Isaac continuou o mesmo. E por que as promessas estão de pé? Porque Isaac também é sorriso. E Deus me fala agora, aqui agora, que Deus pode tirar de você, Deus pode acrescentar ou mudar. O diabo fica atribulado que seu sorriso nunca muda. Eita Deus! O nome Isaac é sorriso. E Deus está me falando que você é grato em qualquer situação, em qualquer estação. E sabe o que isso faz? Isso confunde Satanás. Isso prova quem são os verdadeiros adoradores. Por quê? Porque quando você pega Davi, e agora vamos embora, hein? Eita quando você Deus. pega Davi estava orando e jejuando. Por que ele estava fazendo isso? Para que o filho dele fosse curado. Só que ele viu uma movimentação acontecendo e ele então decide perguntar. E o meu filho, por que ele vai perguntar? Porque o último que ele perguntou se estava vivo, fez muito mal para ele, que foi Saul. E o cara foi fazer gracinha, ele matou o cara. Se ele matou quem fez mal para ele, imagina, ninguém tinha coragem de dar notícia para Davi. Então ele perguntou, e o meu filho? Aí alguém vai dizer, né? É o rei, morreu. Mas olha o que o texto vai dizer. Então Davi se levantou, Davi se lavou, Davi se ungiu, foi para casa, comeu, voltou para o templo, adorou a Deus, foi para casa, consolou Betseba, e naquela mesma noite ela se engravidou de Salomão. Por que Deus te ama? Porque você não tem crise com não. Quando Davi perguntou para os caras, e meu filho? Ele só queria saber qual era a vontade de Deus, sim ou não. E nós estamos diante de uma geração tão imatura que acham que Deus tem que dizer sim para tudo. Quer ver um exemplo? A porta da arca, quem fechou foi Deus. Por que Deus fechou? Porque Deus conhece o coração dos homens. Tem homem que não suporta o silêncio, porque Deus falou com Noé 100 anos. Detalhe da arca, mas não falou na tempestade. Tem homem que não suporta o silêncio de Deus, uma tempestade no meio dos homens, e o pior, né? Lidar com uma crise dentro de uma arca. Então a porta quem fechou é Deus. Então existem portas que por um tempo Deus fechou na sua vida. Por quê? Para te maturar. Agora olha que interessante. Deus fecha a porta e diz para Noé, faz uma janela no céu. Eu fiz um cruzeiro esses dias e cruzeiro tem vidro para tudo quanto é lado.
A arca só tinha uma janela no céu. Por quê? O caminho que você pegou não tem como olhar para trás, não tem como olhar para frente para tentar adivinhar o futuro e muito menos olhar para... É só para cima. Eleva os meus olhos para os montes. Só que olha que interessante. Davi se levantou. Sabe o que Deus falando comigo aqui agora? Que o inimigo fica atribulado, porque ainda que você receba a porta fechada ou não na cara, você nunca se prostra. Você sempre está de pé. Olha o que a Bíblia vai dizer. Davi se lavou. Sabe o que Deus falou comigo? Seu coração é tão puro que aí dentro não tem uma sujeira do passado. Que não importa o que uma pessoa fez com você, seu coração é tão bom que nem mágoa você consegue guardar. Você foi lavado pelas águas do céu, como Davi se lavou, porque ele ficou 7 dias sem roupa, na cinza. Agora olha só que coisa interessante, ele se ungiu. Por quê? Porque existem tempos que você tem que lamentar. Você rasga as vestes, rola na cinza. Mas existem estações que você tem que se perfumar. E quem vai entender um cara que perdeu um filho passando perfume? Doideira, né? Mas olha só, ele foi para casa comer. Por que ele foi para casa comer depois que o filho morreu? Por quê? Porque ele tinha um reino para administrar. Deixa eu te falar, Deus tem coisas grandes na tua vida. E Deus quer te entregar coisas grandes, mas você tem que ser fortalecido para isso. Então eu vejo Deus te alimentando. E ele foi para o templo adorar, por quê? Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele adorava em meio às percas. E ele voltou para casa. Ah, é a esposa dele, beleza. Mas quem quer consolar alguém quando está perdendo algo? E Deus me fala que você já deixou várias vezes a sua dor para cuidar da dor de alguém. Eita, Jesus. Então Deus não deu mais um filho. Deus deu o cara que deu continuidade ao legado dele. Porque você falou no altar hoje que quem fez o templo foi Salomão. É isso aí. Seus filhos farão coisa maior do que você. Seu pai andou, você está correndo, seus filhos vão voar. E como é que é o nome do piá? Isaac. Você falou comigo? Hã? A gente trocou ideia sobre isso? Oh, Jesus. Uau. Tá bom assim? Não, fica sentado aqui com a gente aqui. Vamos lá, Valdir, vamos transitar um pouquinho. Vamos. Valdir, o que você tem visto nessa estação para o Brasil? Eu acho que é importante ver uma conferência profética, mas eu acho que assim, não se enquadra somente em Maringá. Eu acho que o que Deus quer fazer, ele sempre pensa em... Ele não tem limites para onde ele quer ir. Como é que você enxerga hoje? Você que tem rodado o Brasil, tem viajado afora, qual é a sua visão? O que você tem percebido Deus falar agora para a nação brasileira, depois de tudo que aconteceu, né? Sim, essa estação virou especificamente no dia do Ano Novo Judaico. Sim. Tá? Sim. Uhum. A gente deu um finish, um Shemitah, o Rodrigo fala mais do que isso, né? É o cara que tem autoridade e propriedade sobre isso aí. Sim. Mas Deus falou comigo muito sobre o Cântico de Degraus. O Cântico dos Degraus, ele começa no Salmo 120 e vai até o 134, ok? Há alguns teólogos que vão dizer que o povo estava voltando do cativeiro. Sim, então começaram a cantar do 120 ao 134. Mas lá também chama de Cântico de Romagem, que no caso, se eu e você subir a Jerusalém, a gente pousou em Tel Aviv, subindo para Sião a gente vai cantar. Salmos são cânticos, não é isso? Sim. Tá. São cânticos de degraus, tá? Mas vamos lá. Como que começa o Salmo 120? Na minha aflição, eu clamo ao Senhor. Então, o primeiro degrau do Brasil pós-Shemitah foi aflição. Foi angústia, foi tristeza. Mas Deus permitiu. Por quê? Porque na subida não tem a ver com sentimento, tem a ver com propósito. Amém. Então, os homens começaram aflitos. Mas olha o que a aflição fez. Salmo 120, não é isso? 121 vai dizer o quê? Eleva os meus olhos para os montes. Eu não sei porquê, mas é só a gente entrar na tristeza que a gente consegue recalibrar a visão. Mas olha o Salmo 122, alegrei-me. Então Deus disse assim, começou setembro com tristeza, entrou janeiro com esperança, mas agora entrou na estação da alegria. Aleluia. As pessoas voltaram a ter a alegria da salvação, a alegria da casa do Senhor. Aleluia. E aí a gente poderia continuar falando, por exemplo, a fé está renovada, Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Salmo 127, a gente voltou o coração para Deus, se o Senhor edificar a casa. Salmo 128, voltou a bem-aventurança, que são os afortunados. Não é? Se a gente pegar o Salmo 133, que é quase acabando, Deus está unindo a igreja de volta. Agora, o que me chama a atenção é o 119. O 119 não faz parte do Cântico de Degraus, beleza? Tá. Ele tem 176 versículos, se eu não estiver enganado, tá bom, gente? Então, se você juntar o 120 ao 134, quase que o 119 tem mais versículo do que todos os cânticos de degraus. Uau. Sabe o que é isso? A preparação é tão importante quanto a subida. Então, o Brasil não se preparou, por isso decepcionou. Que aí entra o que o pastor Gigão fala, né? O Shemitah, né? Ou você sobe ou você desce. Sim, né? então, e aí eu falo muito sobre isso, que quando Deus quer que você suba,
nem seus pecados te põem para baixo. Mas quanto Deus quer que você desça, nem tua santidade te põe para cima. É duro, é forte e é duro, né? Mas é dele. É isso aí. Subindo ou descendo, nós estamos na mão do Senhor. Amém. Né? E o que eu vejo? Aquela parábola, havia uma figueira plantada no meio das videiras e o Senhor procurou o fruto e não encontrou. Os últimos 3 anos da igreja brasileira, a gente não frutificou. A gente voltou para a política. Mas nós não somos da direita nem da esquerda, nós somos do centro da vontade de Deus. Nós somos do céu. Nós somos patriotas do céu, sem desprezar. Eu não estou aqui falando contra a política, por favor. Se a gente não se posicionar na política do Brasil, de repente a gente não vai poder mais falar de Jesus. Mas a gente foi excêntrico, a gente foi doente. Nós vivemos o Salmo 73, bom é o Senhor para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim faltou pouco para que eu caísse, porque tirou os olhos do Senhor para ver a prosperidade do ímpio. Nós descemos no nível do ímpio. Uau. E tentamos resolver as coisas da nossa forma. Sim. Mas não é um homem em Brasília, não é uma cadeira. É fato. É o Senhor no trono. Oh, Jesus. Não é de Brasília, é da igreja para as nações. Então eu fiz uma oração, viajei por vários lugares do Brasil, entre o norte e o sul, falando sobre isso. Fui muito mal interpretado, mas eu acredito que agora saiu as emoções e a igreja voltou para a sua missão. Quando Davi vai construir o templo, que ele não constrói, ele tem um projeto, não tem? Sim. Ele diz assim, eu quero 4.000 cantores, e eu quero 4.000 porteiros para o templo. Vamos lá, não é para Jerusalém, é para o templo. Se fosse para Jerusalém, tinha 12 portas, então dividindo 4.000 porteiros, mas eu comecei a perguntar para Deus, o que são 4.000 porteiros? E eu fui estudar sobre os porteiros. Quem eram os porteiros? Eram homens que chegavam no nível mais elevado junto com os músicos. E lá de cima, a obrigação deles é ver quem estava fazendo o cântico de degraus. Então vamos lá. Aflição, 120. Fé, 121. Alegria. Não é um misto de sentimento? Sim. Fora o desgaste da viagem? Sim. Muitas pessoas não conseguiam chegar lá em cima. Então, qual que era o papel? Tinha a galera adorando e os porteiros olhando. Então, quando alguém estava subindo para Sião, ele caía. Perdia a força. O porteiro descia correndo, 2 homens, e trazia aquele cara. Então, qual que era a função do porteiro? Não era ficar na porta da igreja. Era levar as pessoas ao lugar que ele tinha. Por isso, ai, Senhor, Obed-Edom decide ser um porteiro, porque a casa dele foi socorrida pelo próprio Deus. Não precisou de homens descer. Deus estacionou a arca na casa dele, e aquilo que não aconteceu na casa de Abinadab em muitos anos, aconteceu na casa dele em 3 meses. Glória a Deus. Então ele decidiu ser um porteiro, ou seja, aquilo que me socorreu, a presença, Sim. eu nunca mais saio. Ele deixou de ser fazendeiro, mas não ficou sem nunca mais andar debaixo da nuvem. Tá feliz? Tá feliz? Então o Brasil está numa estação de subida. Nós estamos subindo. Amém. Mas foi necessário Deus quebrar todos os nossos ídolos. É como se Deus voltasse a nossa visão novamente para Sião. Será que Deus está restabelecendo porteiras? Sim, eu tenho visto isso no Brasil. Eu sou que Deus tem me levado para socorrer gente que caiu, pastores. Eu acho que esse é o papel apostólico. É eu chegar num nível onde eu consiga ver algo. Por quê? Porque eu não estou aqui para aperfeiçoar os santos, para trabalhar em prol dos santos. Sim. Então eu preciso chegar em um ambiente em que eu consiga ver além dessa xícara aqui. Então, se eu estiver aqui, eu não estou vendo aqui, mas se eu subir, eu estou vendo qual é a deficiência, então eu vou descer para socorrer. Então Deus quer nos colocar nos altos lugares, não só para adorar, mas para observar. Então a gente vai subir como adoradores e observadores, mas não, nós não somos críticos, não. Sim. Somos aqueles que vamos descer para socorrer quem está caído. Que temos uma palavra. Isso. Não uma opinião, uma palavra. Uma palavra. Uau. Uau. E quando você olha para tudo isso, diante do que a gente viveu como Paraná, agora estamos falando de Bola de Neve. Então, que você enxerga Bola de Neve, Paraná, porque é importante a gente falar também da nossa tribo aqui, né? Sim. Dentro da conferência profética, dentro daquilo que a gente viu, Curitiba foi uma loucura. A gente viveu ali, Curitiba foi algo absurdo. Eu nunca vi isso, Valdir, todo esse tempo que eu estou no Bola de Neve. Cara, eu nunca vi algo assim que aconteceu em Curitiba. A gente sabe que tem um sopro novo da parte de Deus. A gente sabe que tem uma mudança toda. Qual é a sua? O que você está entendendo com tudo isso? Existe uma profecia, uma palavra bíblica. Levanta ao vento norte e vem ao vento sul. Então, escute bem. Para o norte, Deus deu um comando. Levanta. Para o sul, ele fez um convite. E eu entendi que o Bola obedeceu esse convite. Aleluia. É só isso. É uma simplicidade. Alguns ainda estão preocupados, só que levantam ao vento norte. Eu viajo todo o norte do Brasil.
Existe realmente um calor, uma chama do Espírito Santo tocando o norte do Brasil. Amém. Mas eles obedeceram, porque um comando levanta. Para eles é uma convocação. Tá. Para o Sul é um convite. O Bola entendeu esse convite. Amém. Enquanto alguns estão preocupados com a estrutura, o Bola só está querendo fazer o encontro do norte e do sul. Mas o que acontece quando isso acontece nos ares? A nuvem do norte quente com a nuvem do sul. Uma explosão. Então Deus está fazendo algo grande. E esse algo grande, todo o Brasil vai receber. Mas os responsáveis norte e sul. E aí eu entendi isso, que o Bola, ele abriu o coração. Eu digo isso aqui com muita sinceridade no coração. O Bola é uma das igrejas mais abertas ao apostólico profético do Brasil hoje. Amém. Que conseguiu quebrar uma liturgia de homens. Sim, sim. Para dar lugar e vazão ao Espírito de Deus. Sim. Então, eu vejo hoje o Bola, como sempre, tá? Como um percussor, se eu posso dizer isso. Né? Como alguém que sempre saiu na frente. Então, quem é o Rina? Quem são vocês? São pessoas que estão à frente de uma geração. Ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade. Quer ver um exemplo? Eu ia falar sobre isso, não consegui falar. O Eutico chegou e se assentou na janela. Ele estava em Troade, ok? Tá. Ele se assentou num lugar de privilégio. Mas por que ele se assentou naquele lugar? Porque a casa estava cheia, Paulo estava pregando um discurso muito extenso, ok? E havia muitas luzes. Quando fala sobre muitas luzes, a gente entende dois tipos de azeite. O azeite comercial era amassado, prensado, com caroço e tudo, ok? Esse azeite servia para comida, para remédio, para luz. Mas ele provocava uma fumaça, igual querosene. E o azeite batido, que era o azeite do templo, pegava-se a vara de amendoeira e batia até tirar toda a carne da azeitona, mas não amassava o caroço. Então essa era o óleo usado dentro do templo. Ok? Tá. Então esse óleo que usava para casa, automaticamente ele enfumaçava. Só que esse rapaz senta na janela e Troade é muito bonito. Até hoje é. É uma cidade marítima, claro que hoje está na Turquia. Sim. Uma cidade portuária. Então esse cara está em um ambiente que está com um calor humano, com uma palavra extensa, e quem sabe, eu estou dizendo isso aqui uma suposição, mas eu vou muito a Israel, minha filha morou lá, eu estou falando com certeza e clareza também. Um lugar que estava, nossa, está dando uma fumaça essa luz aqui. Então ele vai se assentar num lugar de privilégio, ok? Então só que, o que a gente esquece? Que todo lugar de privilégio também é um lugar de responsabilidade. Então Deus está colocando o Bola em um lugar de privilégio. Mas o Bola não pode tirar os olhos do apostólico. Porque imagina esse rapaz com os pés no apostólico, mas a onda batia, ele voltava a mente para Troade. Então, qual que é o problema que nós temos que nos guardar? E eu sei que o Bola tem essa preocupação. Porque se você estiver com o pé no apostólico e a cabeça no mundo, você vai começar a ninar. Sim. Uau. E a gente sabe que termina, né? Ele caiu. Meu Deus. Porque ele perdeu não só o lugar do privilégio, ele perdeu a noção do perigo, ele perdeu a sensibilidade e ele perdeu a vida. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos aqueles que dormem. Então isso é o estágio de quê? De uma apostasia. Você está dentro de um ambiente apostólico com a mente lá fora. E eu vejo que o Bola se guarda nisso aí. Eu estou dizendo para a glória de Deus, tá bom? Amém, amém, amém. Amanhã é a primeira vez que eu vou ver o Rina. Eu vou poder abraçar ele e falar, eu sou seu diácono. Já sirvo aqui há 7 anos. Mas são os encontros que Jesus promove, né? Isso é fantástico, né? Sim. Então é isso que eu estou vendo. O Bola está num lugar de privilégio e não perdeu a responsabilidade. Mas aquela palavra que você trouxe, lembra na pandemia, quando você veio, teve uma visão do Brasil e você viu uma imagem de um cordeiro amarrado? Sim. O pé amarrado estava no Paraná, não era isso? Então, qual era a imagem? Pega todo o sul do Brasil. Todo o sul. Então a gente começou a rodar fazendo alguns atos proféticos para desatar. E hoje, eu estou dizendo aqui isso aqui pessoalmente, eu tenho visto... Diego, deixa eu só falar uma coisinha, talvez o pessoal não sabe, mas na pandemia, esse cara doido, ele meteu uma galera dentro de uma van, ele foi sem custo, ele veio para o sul do Paraná. Viajei 20 mil km ao total. 20 mil km, ele rodou as igrejas Bola de Neve, ele teve conosco presente, fez um culto, nós gravamos um culto online. Lembra aquele culto que nós gravamos com ele? Cara, veio o Valdir aqui, o Valdir, não, estou entrando no carro, estou indo para frente agora. E aí você veio e compartilhou essa visão, essa imagem que Deus te deu. Por isso mesmo, alguns não entendem, só para contextualizar aqui só, tá? Então,
Por que eu fiz isso na pandemia? Porque eu fiz uma oração a vida inteira. Eu quero ser José de Arimateia. Eu quero socorrer o corpo quando sumir todo mundo. E na pandemia sumiu. E sumiu todo mundo. Quem ia viajar de carro, 20 mil km? Quem ia parar na porta do Paraguai? Quem ia passar daqui do Paraguai para Balneário Camboriú? Quem ia rodar? Eu fiz todo o sul do Brasil. Mas por quê? Porque Deus falou comigo, você quer ser José de Arimateia? Chegou a hora. Pega o que você tem e cuida do corpo. Então eu vim para contextualizar e Deus me deu uma visão, né? O norte do Brasil, uma ovelha, né? A boca está lá no Acre e os pés atados. Então a gente veio fazendo um ato profético, orando ao Senhor para Deus desatar isso, para que o sul pudesse ter essa velocidade. E eu posso dizer com toda clareza, desde o ano passado eu tenho visto a aceleração sobre o sul. Amém. Eu vou a uma igreja em Porto Alegre, talvez a galera vai ver esse podcast aí, que quando eu cheguei lá a igreja tinha uns jovens. Hoje eles reúnem 1.500 jovens. 1.500 jovens. Uau. Pela madrugada, 5 da manhã, para adorar ao Senhor. Meu Deus. Eu vou em Chapecó, em Porto Alegre. Eu vou em Chapecó, onde 2 jovens assumiram a responsabilidade de uma igreja. Hoje estão espalhando igreja pelo Brasil, fazem uma conferência que toca o Brasil. Então, automaticamente, eu estou vendo, literalmente, com os olhos nus, a velocidade, ou seja, Deus desatou o Brasil para essa corrida. Cara, o Digão, ele comentou, foi agora na conferência, ele falou sobre isso, disse que teve um profeta que veio para Florianópolis só para liberar uma palavra. Ele falou bem assim, que quando você coloca, ele pegou uma folha de papel e falou assim, cara, a gente vê, quando você coloca fogo em cima da folha, ela queima e logo se apaga. Ele falou, eu só vim fazer isso. Eu não sei quem foi o profeta. Digam na conferência, ele passou. Eu só vim fazer isso. Ele reuniu o pessoal e falou assim, ó, o que Deus quer fazer é isso. Coloque a folha de pé, acenda embaixo. Uau. E aí ele fala sobre a questão do sul, do que Deus quer fazer com o sul. E o sul vai trazer, a chama dele vai sumir, vai consumir. E a pata está amarrada. Sim. E é tão interessante que 2020, quando eu falei, eu preciso fazer isso no meio da pandemia, eu comecei a observar que, por exemplo, os venezuelanos vinham norte e sul, os haitianos vinham norte e sul, os peruanos vinham norte e sul, e de repente começou a chegar chineses. E Deus disse, enquanto você tem que viajar o mundo para pregar, eu estou trazendo o mundo para o norte e para o sul do Brasil. Uau! E aí eu fui entender a responsabilidade. E se a gente pegar o sul do Brasil, uma das igrejas que mais cresce no sul, para a glória de Deus, está aqui, Bola de Neve. Amém. Você pegar um mestre, nosso amigo, Subirá. Sim. E aí você vai vendo, por exemplo, a Jocum, você tem o Cote. Então você vê que há um arsenal aqui. Sim. E no meio da pandemia, alguns profetas da América Latina vieram para Curitiba e estabeleceram uma torre de oração em prol da nação brasileira. E diziam, é do sul para toda a nação. Então a gente viu muita confirmação disso acontecendo. Claro que isso é coisa para doido, né, gente? Não. Os normais não precisam. Não. Caça outro podcast. Agora ver figurinha. Agora deixa eu puxar para nós aqui. Cara, você veio para cá. Eu sei que a gente tem uma aliança, a gente caminha junto como um ministério, né? Uma alegria nossa. Mas agora eu falo Maringá. Pô, é a 4ª vez que você vem aqui. Né? A gente tem uma alegria muito grande de te receber. Mas o que você percebe quando você entrou aqui? Eu sei que a gente não está por causa de uma estrutura. Sim. A gente entende a questão da cidade, da região. Sim. A gente tem nossa missão apostólica dentro do contexto. Sim. O que você enxerga? O que você fala a respeito de Maringá? Então, eu, graças a Deus, eu sou assim, bem seletivo no quesito, assim, não desprezando ninguém. Perfeito. Meus amigos são meus amigos. Sim. Então, eu entrei aqui pelo Bola, né? Às vezes recebo outros convites, não consigo atender todos, faço questão de atender alguns, como eu vi outro dia em Ponta Grossa, vim aqui em Londrina. Mas o que eu vejo? Eu vejo assim, que existem 3 coisas específicas aqui. Eu vou dizer sobre essa casa aqui, sobre o Bola de Neve Maringá. A leitura que eu tenho, primeiro, fidelidade. É inexplicável. É inexplicável. A paixão, a alegria, por exemplo. Talvez o Mateus não sabe que ele fala comigo calado dirigindo. Ele foi me levar em Ponta Grossa, o cara brincou que não tinha vaga. Ele falou assim para o João, o cara não sabe nem valorizar um profeta. Né? E o João até hoje fala, cara, o Mateus é incrível. Eu vejo os meninos servindo. Não sei se você vai lembrar, eu travei a coluna aqui. Aí uma irmã veio aqui para poder... Alina, pois é, Deus abençoe a vida dela. Então, primeiro princípio, fidelidade. Segundo, muita liberalidade. Uma casa liberal. Todo Bola, mas aqui é assustador. Isso é incrível. Por quê? Cara, a liberalidade é uma coisa muito poderosa. Por quê? Fidelidade eu compro com Deus, com meus pastores. Mas a liberalidade eu compro com os homens. E eu vejo o papel dessa casa. Não só na fidelidade, mas na liberalidade.
né? E outra coisa, eu vejo uma responsabilidade. Eu vejo que as pessoas que estão aqui, desde o irmão da portaria, até aquela que faz a comida, né? Que nem Salomão em toda a sua glória comeu a comida daquela, são muito responsáveis. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma casa madura. Amém. Eu vejo uma casa madura, madura mesmo, pronta para uma colheita. Amém. Para algo extraordinário. Inclusive, hoje, quando eu entrei, Mateus nem sabe, ele falou comigo assim, cara, você vai pirar, a estrutura ficou incrível. Aí ele passou por uma rua que ele sempre passa comigo. Mas como eu estava meio assim ainda aéreo, por causa do jejum da viagem... Eu entendi, Mateus. E agora eu estou entendendo. Não foi surto meu não, tá? Na hora que você falou comigo, estrutura, você está me falando que foi montado para conferência. Mas eu fiz uma leitura de algo novo. Amém. Maior. Amém. Amém. Assim, maior. Ainda cheguei perguntando sobre estacionamento, lembra? Pois é, porque aí eu fui começando a pisar na terra. E eu vi, não sei se é um rompimento aqui nesse local, mas algo muito, muito grande. Amém. É como se eu visse um rebanho 4 vezes maior. E Deus dizendo, eu estou preparando eles. Essa casa vai ser um hub. Uau. Uau. E o mundo vai pousar aqui, o mundo vai ter que vir aqui para desfrutar do que eu estou fazendo. Amém. É a leitura que eu tenho. Amém. Nós tivemos uma palavra. Jesus já levou ele, já. Era aquele profeta que... O Dani Bonilla. Você chegou a conhecer Sim. ele? Cara, foi fantástico. Ele veio pregar aqui uma vez. Ele liberou uma palavra a respeito disso também para nós. E, cara, até me lembro que naquela época... Eu me lembro que o Dani Bonilla, quando ele liberou uma palavra aqui, ele falou sobre a chave de Davi. Cara, foi muito forte. Aí no final, eu estava com um relógio meu, que eu tinha um da Oakley, que até eu tinha ganho do Mateus ainda. Uau. E eu guardei o relógio, porque era um relógio que eu queria ter, né? Mas quando o cara liberou aquela palavra, eu estava sem um dinheiro no bolso. Falei, Dani, eu quero firmar essa oferta com essa palavra, eu quero liberar dar esse relógio para você. E eu vi que ele tinha um relógio no pulso, falei, esse cara gosta de relógio. Eu falei, eu quero selar, eu preciso selar essa palavra. Foi quando ele falou, devolveu o relógio para mim e falou, esse relógio vai marcar o período que isso vai acontecer na vida de vocês. Uau. E aí ele falou sobre isso. Ele falou do que Deus quer fazer, assim, assim, assim. Então, é gostoso a gente ver quando as coisas vão se confirmando no propósito, né? E a gente respeita muito você, Valdir. A gente tem uma alegria muito grande. Sou diácono dessa casa. Esse merchandising, ele é ligeiro, esse cara, né? Mas é uma alegria a gente receber você, cara. Obrigado mesmo. Mundo. Eu fiz questão hoje de colocar o Júnior do lado, porque é conterrâneo, né? Uau. Conterrâneo. E Jesus tem uma obra para fazer na vida dele. Então foi realmente uma alegria recebê-lo nessa casa, Valdir, ter esse tempo aqui. Eu não sei como é que nós vamos fazer isso aqui para frente, né? Mas nós vamos ter, durante os dias, nós vamos ter esse podcast, é isso? Só colocar uma vinheta no começo? Esse cara é americano, né? Uau. Então ele sempre tem aqueles negocinhos. A gente quer deixar solto na vala, né? Mas a gente quer agradecer esse tempo, tá? Obrigado. Valdir, obrigado. Somos muito gratos. Tamo junto e misturado igual pão amanteigado. Pão Valeu, amanteigado. galera da Deus produção. abençoe. Tamo junto. Amém. Deus abençoe vocês.